Eu inicio aqui a minha fala parabenizando a iniciativa da Ordem através do nosso presidente Luciano Bandeira, a quem eu cumprimento todos os nossos colegas, nosso secretário-geral Álvaro Quintão, a doutora Edith Torino, ilustre presidente do TRT, o ilustre corregedor, doutor Jorge Gonçalves da Fonte, meu conterrâneo de Niterói, estudamos aqui em Niterói juntos, né? A CAT, enfim, as associações, o Ministério Público, através do seu procurador João Bertier, doutor Fábio Goulart. O que nós apuramos aqui a respeito do retorno das atividades presenciais do TRT, o SAERJ identificou a necessidade da adoção dos seguintes medidas, que vai até muito com o doutor Jorge da Fonte fez. Fazer uma pré-seleção realizada por cada serventia de processos que dependem de prova testemunhal, que não trate de matérias de direito, às quais as partes já tenham se manifestado, contrariamente à realização de via online. O segundo, definição de escala de varas do trabalho para a realização de audiência, considerando a área de cada fórum e os meios de acesso, elevadores pequenos e escadas estreitas. Por exemplo, Lavradio, Gomes Freire, possuem estrutura física absolutamente diversa, assim como Niterói e São Gonçalo, que nós conhecemos muito bem. Inclusive, está aqui o presidente da Associação de São Gonçalo, o Enzo, Emiliano Enzo, e o Cláudio Viana. E o nosso presidente da CAT, o doutor César Doria. A definição de intervalo de uma vara para marcação de audiência de instalação a serem realizadas de forma presencial. A disponibilização de processos físicos aos advogados e peritos mediante agendamento, né? A prioridade de processos que legalmente tenham o trâmite preferencial e que sejam mais antigos. E o controle de acesso, obviamente, com termômetro e fiscalização de uso de máscara. Isso daí eu não vou me estender muito, mas está muito dentro do que o doutor Jorge da Fonte falou e que me antecedeu. O doutor Jorge da Fonte ele fez uma observação muito pontual, no sentido de que o que nos vai acontecer agora após esse período pré-carnaval. Nós vimos aí o noticiário na rede social, na televisão, rádio, enfim, dessas grandes aglomerações que tivemos aí pré-carnaval, né? Isso nós não sabemos o que vai resultar disso daqui para frente, né? O contágio que está se mantendo entre essas comunidades são muito grandes. Então, eu acho que o tribunal está no caminho certo. Eu acho que necessitamos de ter as audiências desse processo físico, porque tem muitos colegas que dependem disso, né? Mas, enfim, eu acho que a vida é prioritária. E eu acho que tanto a doutora Edith quanto o doutor Jorge da Fonte, que conheço muito bem, eu tenho certeza que, junto com a gente, com esse debate, nós haveremos de encontrar uma solução para poder diminuir a aflição desses colegas, que muitos deles estão passando necessidade. Então, você que está presidindo, meu secretário, eu vou pedir à doutora Silvia que continue a minha fala, porque eu realmente estou com a cirurgia, com ponto, e estou dolorido. Eu estou bebendo água gelada aqui para poder conseguir falar. Então, eu agradeço a todos, né, a iniciativa da Ordem, de todas as entidades. Eu, como já falei, da ilustre presidente do TRT, doutora Edith Torim, Ministério Público, doutor Jorge da Fonte, muito obrigado pela presença de todos. Ok, obrigado, doutor Cláudio. A doutora Silvia está na sala? Estou sim, doutor Álvaro. Ok, doutora Silvia. A senhora tem 5 minutos. Bem, boa tarde a todos. Agradeço ao convite do secretário-geral, doutor Álvaro Quintão, para o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro pudesse participar. Cumprimento a diretoria recém-possada do TRT, na pessoa da doutora Edith, o regedor doutor Jorge e as demais entidades que participam dessa audiência pública. Como já me antecedeu o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, pontuando algumas ações, mas até de uma forma conclusiva, e sem me alongar, eu gostaria só de colocar aqui
uma questão para nós refletirmos. Na verdade, a advocacia trabalhista ela sempre teve as suas peculiaridades. E essa pandemia ela destacou essas peculiaridades. E essas peculiaridades são aquelas que nós nos acostumamos a lidar, mas que era parte do nosso dia a dia. Então, os nossos prédios eram menores do que os demais fóruns, os nossos corredores eram mais apertados, e isso era uma rotina das nossas vidas. O que acontece é que a pandemia ela mostrou as deficiências dessa justiça especializada, dessa justiça que, de uma forma, e aí eu vou reverenciar os servidores, buscaram atender. Eu posso dizer, porque pessoalmente eu atendo nas 3 instâncias obrigatoriamente, porque faço parte de uma empresa pública, e foi a que melhor respondeu, ainda que não da forma quando a maioria da advocacia talvez desejasse, mas foi a que melhor atendeu, aliás, como ela sempre melhor atendeu para a advocacia. Mas nós também precisamos reconhecer, e aí talvez esse motivo dessa audiência pública, que essa justiça especializada, ela cuida da defesa de interesses de hipossuficientes, de pessoas que são representadas por advogados sem receber honorários iniciais, que contam com honorários de êxito, de pessoas que, no meio da pandemia, tiveram lá o seu afastamento, mas que também voltaram a trabalhar, o que dificulta esclarecer para elas o porquê desse zelo, desse cuidado, porque para essa pessoa o transporte não tem esse cuidado. O trabalho dela no restaurante, na loja, está sendo feito. Então, é muito complexo explicar isso. E essa advocacia que faz essa representação dessas pessoas carentes, dessas pessoas hipossuficientes, elas querem tempo correndo. E esse o embate. Estamos diante da segurança, precisamos ter, não podemos jamais deixar de ter, mas nós precisamos de uma medida um pouco mais imediata para dar resposta aos processos que precisam e que, nesse momento, não os processos que estão correndo, porque, repito, nós tivemos um trabalho, sim, acima das outras instâncias, em termos de trabalho remoto, mas nós precisamos dar resposta aos recursos que estão parados, porque dependem de parte física, de processos que estão parados, que dependem de parte física. Nós precisamos entender que produtividade não é igual a acesso, nós cumprimos produtividade, mas precisamos também garantir o acesso, e precisamos dos mandatos, ainda que uma vez só, como sugestão do nosso procurador-geral, o doutor João Berthier, uma vez por dia, mas que seja dado um passo adiante, que seja permitido o agendamento com uma disponibilização de um único servidor, que seja um processo com distanciamentos de 1 hora de agendamento, mas nós precisamos dar esse passo. A advocacia trabalhista, repito, ela tem a sua peculiaridade, porque a grande maioria defende os trabalhadores, e são eles que permitem que estejamos aqui agora. São eles que estão segurando as redes de internet, são eles que estão segurando todos os bastidores que nós não estamos vendo. Então, precisamos de um passo, sabemos da grande responsabilidade que é, sabemos que precisamos de uma estrutura física que atenda à segurança e saúde do trabalho, porque saúde e segurança do trabalho é matéria de direito do trabalho, e a Justiça do Trabalho não pode negligenciar isso jamais. Mas podemos pensar no que pode ser feito com essa segurança, o que pode ser feito da forma que for, sem necessidade de uma alteração de instalação, como fica aqui a sugestão do agendamento para consulta de processos físicos, com diligências de oficiais de justiça com cautelas, ainda que 1 por dia por cada oficial, mas que seja um passo. Tenho certeza que desta audiência, muitas ideias e muitas reflexões serão promovidas, mas nós precisamos ter, ao lado de todas essas precauções, um alerta do que podemos fazer o mais imediato possível para responder para essa advocacia, e mais, que essa advocacia que faz uma ponte, mas para esses trabalhadores que justificam a existência dessa justiça. Muito obrigada a todos.
Obrigado, doutora Silvia, obrigado, doutor Cláudio Goulart, pela fala do sindicato. Só registrando, a audiência continua com uma presença muito boa, continuamos com mais de 300 entre as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube e que estão aqui na sala. Inclusive, no YouTube, estou vendo aqui que tem juízes, magistrados acompanhando, advogados, servidores. É muito bom a presença de todos.